Olá amigos, hoje a Tal da Psique irá falar sobre fim de relacionamento. Hora do show, porra! Então, solta a vinheta. Quando a gente pensa em fim de relacionamento, existe um fator muito importante e que se chama luto. Fala, não me diga! Mas para a psicologia, esse fim, esse luto, é considerado como uma patologia? Não! O luto é um processo natural que todo ser humano passa. Seja pelo falecimento de uma pessoa muito querida, a perda de um emprego e até mesmo nos fins de relacionamento. Porém, se a reação for extremamente exagerada, pode acabar gerando muitos conflitos. Existem 5 estágios, ou fases, como queiram chamar, em que todo ser humano acaba tendo que passar para enfrentar o luto. Ficou curioso? Então vamos lá. Primeiro estágio, negação. Então, o primeiro estágio do luto é a negação, que é uma dificuldade em aceitar ou acreditar que aquilo realmente está acontecendo. A pessoa acaba criando uma defesa contra a dor da perda. Existem alguns pensamentos como: isso não pode estar acontecendo comigo, isso não pode ser real. A pessoa acaba tendo fantasias de que aquele relacionamento não acabou, que a pessoa ainda pode voltar com ela, apesar de ter fatos concretos que aquilo realmente é impossível. Não é verdade! Isso é impossível! Segundo estágio, raiva. E o segundo estágio é a raiva. Como o nome mesmo já diz, a pessoa acaba ficando com o sentimento de raiva, mas também tem outros sentimentos como ressentimento, sentir-se inconformada e injustiçada pelo ocorrido. E alguns pensamentos são: por que eu? Isso não pode estar acontecendo comigo. Junto com o sentimento de raiva, a pessoa pode acabar culpando o outro pelo fim. Olha aí, o culpado foi você! Foi você! Você que começou isso tudo! Eu vou pegar você! Mas também pode carregar o sentimento de raiva e culpar a si mesmo pelo fim do relacionamento. E o nosso terceiro estágio se chama negociação, também chamado de barganha. Terceiro estágio, negociação. Então a pessoa percebe que ficar com raiva não resolve nada. Não! E culpar o outro, muito menos. Então ela tenta negociar ou barganhar de todas as formas possíveis para que ela não passe por aquilo que ela está passando. E muitas vezes essas negociações são como formas de promessas para tentar prolongar a vida daquela relação. Essas promessas vêm recheadas de comportamentos de mudança. É uma cilada, amigo. De talvez ser uma pessoa melhor naquele relacionamento. E essas promessas vão acabar sendo de cada um dentro daquele relacionamento amoroso. E o nosso quarto estágio se chama depressão. Quarto estágio, depressão. São momentos depressivos, momentos tristes, com culpa e desesperança. A pessoa percebe que ficar com raiva e negociar não está dando certo. O Mediterrâneo não deu. Então nesse momento caiu a ficha da pessoa. Ela começa a tomar consciência dessa nova realidade dela sem essa outra pessoa. A pessoa acaba tendo um sentimento de impotência diante daquela situação. Ela também tende a ficar mais introspectiva, se afastar, se desconectar dessas outras pessoas e fica muito mais silenciosa. Ah, então essa depressão é igual uma depressão de um quadro clínico? Não, essa é uma reação normal, natural do organismo frente àquela perda. E alguns pensamentos são: eu não tenho capacidade de lidar com isso. Nunca mais as coisas ficarão bem. Nunca mais eu vou encontrar uma outra pessoa. E o último estágio é a aceitação. Quinto estágio, aceitação. We are the champions.
Esse é o estágio na qual a pessoa encontra uma certa tranquilidade. A pessoa não tem mais aquela loucura de tentar recuperar aquele relacionamento que já não existe mais. E esse estágio vai acabar aparecendo discretamente. Isso não quer dizer que ela não se sinta triste, mas ela não nega mais essa realidade e começa a aceitar a perda. Agora ela pensa em enfrentar aquela situação. Só que ela não tem um sentimento de felicidade, mas ela tem um sentimento de paz. E alguns pensamentos são: não é o fim do mundo. Eu posso superar esse fim. Eu posso aprender com isso e melhorar. Então existe uma coisa muito importante, é que essas 5 fases do luto, elas não ocorrem de maneira linear. Todos nós somos diferentes e cada um vai acabar passando da sua maneira dentro dessas fases. A pessoa pode superar uma fase, mas depois acabar voltando para essa fase e acontecer um ir e vir dessa fase. Ou às vezes estagnar em uma fase, não ter avanço nenhum nessa fase por um longo período, ou até mesmo suplantar todas essas fases rapidamente até chegar à aceitação. Então não há regra nenhuma. Alguns vão demorar meses ou anos para passar das fases, outros talvez horas ou dias. Isso vai depender do fator muito importante, que é a subjetividade de cada um. Momento poesia. Amor, então, também acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima, que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. E aí, se identificou com uma ou mais de uma dessas fases? Sente que existe um excesso e que está te prejudicando na tua relação com as pessoas, na tua vida profissional, e frente a novos relacionamentos não consegue porque existe esse conflito do fim. Então uma dica interessante é buscar ajuda profissional. O psicólogo é um profissional capacitado para te ajudar frente a esse fim de relacionamento, que muitas vezes acaba virando um conflito de relacionamento. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aqui embaixo, compartilhe se possível, curta a nossa página no Facebook, a Tal da Psique, entre lá no YouTube e se inscreva também no nosso canal, para ficar sempre a par de novos vídeos que vão acontecer, ok? Um grande abraço, tchau, tchau!